Olá, leitores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Ler para Crer. O vídeo de hoje não é de um livro. Se tiver livro sobre essa história, eu não sei. E sim de uma reportagem da revista Veja de 1986, finalzinho do ano, a última edição, se vocês quiserem depois conferir. Veja de 86, que por ironia do destino, ela comemorava como o Ano Mundial da Paz. E vocês vão entender que dessa história que eu vou contar aqui pra vocês, uma história real, não tem nada de paz, né? Foi até irônico ter tido essa reportagem como uma das principais da revista Veja, no ano em que celebrava o Ano Mundial da Paz. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira. Neste canal eu compartilho aqui as minhas leituras, principalmente relacionadas a casos reais, brasileiros e também internacionais. E o de hoje, vocês vão entender que me chamou a atenção falar sobre ele porque veio da região da onde que eu nasci. Eu nasci no município de Mariluz, que é um município bem próximo de Moarama, em que você praticamente mora em Moarama. Quem mora em Mariluz conhece o Moarama como, né, a palma da mão. Estudei em Umuarama, fiz faculdade durante anos lá, eu vivia mais em Umuarama do que na minha cidade. Então, por isso que eu vou contar aqui pra vocês, porque esse caso, ele é chocante e todo mundo que mora ali, que conhece a região, sabe dessa história. Mesmo não tendo nascido na época que isso aconteceu, eu sou de 1993 e isso aconteceu no final do ano de 86. Então, eu não era nascida ainda, demorou, mas essa história ela foi tão pesada que ela nunca foi esquecida. Até hoje, aonde você vai, se fala sobre esse assunto, ou em alguns locais é meio que, né, fica um tabu de não falar, porque no meio dessa situação teve várias pessoas envolvidas que a gente não sabe nomes, né, mas quem participou disso sabe que participou, porque as pessoas envolvidas nesse linchamento, o processo foi arquivado, nunca foram investigadas de fato, foram até investigadas, mas por falta de provas, vocês vão entender com o decorrer da história o que eu vou contar aqui pra vocês. Bom, vou começar da minha época de faculdade, que eu tinha alguns estágios pelo período da manhã, e eu sempre estava ali na Unipar, que é o finalzinho da Avenida Paraná, e depois eu seguia para o Campus 3, que é a Unipar, é outra unidade da Unipar, em que se você fosse andando a pé, eu ia andando a pé para não gastar com ônibus, né? Uma quebrada, não tinha dinheiro para nada, então o que eu pudesse economizar, eu economizava. Então eu vivia passando por aquele trajeto, Avenida Paraná, Unipar, Miguel Roçaffa, Campus 3. E sempre que eu passava naquela Miguel Roçaffa e parava para conversar com alguma pessoa ou estava acompanhada, as pessoas ora comentavam, falavam sobre o que aconteceu naquela praça, ora falavam que ali tinham fantasmas, que aquela praça ela era deserta, e de fato era deserta. Nesse período você via jovens universitários para todo lado, mas não se via tanto ali naquela praça, que é a Miguel Roçaffa, porque algumas pessoas, né, são lendas urbanas, lendas populares, diziam que ali naquela praça tinham fantasmas dos mortos que foram queimados ali, que ali tinha alguma coisa ruim. Então você ouvia ditados ali populares que foram se estendendo, até mesmo por pessoas que diziam ali que ali não era um local bom, que era um local amaldiçoado por conta do que aconteceu. E o que aconteceu, Elaine? Vou contar para vocês agora. O ano é 1986, a cidade estava se preparando para as festas de final de ano, 20 de dezembro, próximo do Natal, ali próximo do Ano Novo. Umuarama é uma cidade pacata, era até então uma cidade pacata, até a época que eu estudava, fazia faculdade lá, era uma cidade em desenvolvimento, uma cidade, assim, de médio porte, que estava em crescimento e continua se desenvolvendo, mas não tinha, por exemplo, um shopping, não tinha voos comerciais, um aeroporto só funcionava para esses pequenos aviões, então não tinha, assim, se você fosse pegar um avião para viajar, você tem que vir para Maringá, e não, ali você não conseguia pegar. Então, Umuarama, ela tá em desenvolvimento, hoje já tem shopping, recentemente inaugurado, hoje já tá desenvolvendo para poder ter voos ali, mas até então, no meu período de faculdade, já tava uma cidade em desenvolvimento, uma cidade que tinha tudo que uma cidade grande possui, tudo não, né, algumas coisas, e por ser uma cidade pacata do interior,
próximo, longe, na verdade, da capital, era o tipo de cidade que as pessoas se conheciam, então todo mundo sabia o que estava acontecendo. Aconteceu uma coisa nesse bairro aqui, praticamente não demorava muito tempo para a cidade toda ficar sabendo. A gente sabe que não existe um sistema de imprensa maior do que a língua do povo, né? Ah, fulano viu, que fulano falou, que fulano falou. Ainda que saia um pouco distorcido, né? Porque cada pessoa que recebe uma informação passa para frente de outra forma. Então eu tomei muito cuidado para preparar esse vídeo, para não haver exposição que eu não gostaria. Não conheço as pessoas que vão estar nele, então eu não vou nem citar o nome completo. Algumas pessoas aqui eu vou citar o nome porque hoje tem nome de rua lá em Umuarama hoje, com o nome dessa pessoa. Mas enfim, vamos continuar na nossa história. Como eu falei pra vocês, estava chegando o final do ano, a cidade estava se preparando para as festas de fim de ano, e as cidades do interior são conhecidas por os parentes irem visitar umas outras pessoas, há aquela movimentação, aquela reunião, as pessoas saem mais nesse período. Nesse período, Umuarama, as lojas tendem a ficar abertas até mais tarde, as pessoas saem para fazer compras, a cidade fica cheia de coisas para fazer. E foi aí que um casal, que era o fotógrafo Júlio César de Jarros, de 26 anos, que hoje o nome dele é o nome de uma das ruas da cidade de Umuarama, se eu não me engano é do Parque Daniele. Deixa eu só confirmar aqui em que bairro que é essa rua. Avenida Júlio César Jarros é uma rua de Umuarama e o bairro é Jardim Alto da Boa Vista. Esse fotógrafo de 26 anos, ele estava saindo com a sua noiva de 22 anos quando eles foram abordados por um trio composto por 3 homens que tiraram eles dali e levaram para um local deserto da cidade. Chegando lá, eles cometeram a atrocidade de matar o fotógrafo e estuprar a noiva. Eles deixaram ali o fotógrafo morto e a noiva após ter sofrido esse crime hediondo, né? Eu acredito que seja um dos crimes mais horrendos que qualquer pessoa de boa índole vai concordar. Estupro é um crime terrível, é um crime, assim, não tem nem o que falar sobre isso, principalmente eu sendo mulher. A gente sabe o quanto é difícil você escutar que uma outra mulher foi abusada, é muito difícil. E o crime do homicídio, né, que é você tirar a vida, tirar a oportunidade da pessoa, toda a trajetória que ela tinha pela frente, e foi, assim, muito cruel a atitude deles. Imagina, uma cidade pacata, de repente, saber de um crime dessa naturalidade. As pessoas ficaram extremamente revoltadas, mas, para surpresa da população, a polícia começou a correr atrás de pistas e agiu de uma forma tão rápida e tão eficaz que logo eles conseguiram prender o trio. Então, foi comemorado nas rádios, na TV ali, que foi uma operação em tempo recorde, que em menos de 15 horas eles conseguiram chegar e prenderam esses criminosos. Agora dá para imaginar a sensação de trabalho, de dever feito da polícia. Aquilo ali foi noticiado em todo local. Poxa, o criminoso que cometeu esse ato horrendo contra esse casal agora está atrás das grades. Então a polícia estava de parabéns porque agiu rápido. A gente sabe que existem pessoas que cometem crimes dessa naturalidade, dessa atrocidade ou de outros tipos de atrocidade e demoram muito tempo para serem pegas. Então foi uma operação de sucesso da polícia. O que aconteceu depois é que problematizou e deixou a situação muito complicada, porque os policiais levaram os 3 para fazer a reconstituição do crime. Eles não se mostraram arrependidos. Um deles, inclusive, estava muito debochado. Essa quadrilha era ocupada pelos seguintes: Iremar, de 19 anos, Edivaldo, de 20 anos e Aurico, de 18 anos. O Edivaldo, que era o mais debochado do grupo. Então, quando chegou lá para fazer a reconstituição, ele fez até uma piada, debochou da situação com o policial. O policial pediu para ele perguntar como que ele fez, como que ele tinha matado o fotógrafo. E ele falou: por que você não me dá um revólver carregado para eu te mostrar? Isso deixou a polícia extremamente nervosa. Mas o auge de tudo isso é que a população ficou sabendo disso. Não sei se foi porque saiu dali o burburinho, ou saiu na imprensa, ou o policial comentou, mas a população ficou sabendo disso e ficou extremamente revoltada.
com a forma como eles estavam debochando tanto da justiça quanto do crime que eles fizeram. Tinham acabado de praticamente destruir uma família e estava ali sem o menor arrependimento, debochando da situação. A repercussão foi tão grande, que tomou conta da cidade. No que tomou conta da cidade, eles voltaram para a cadeia e foram presos novamente na cela. Juntou-se um grupo de cerca de 2.000 pessoas. Essas pessoas pegaram tudo que elas viam pela frente para usar como arma. Tinha pessoas que estavam com picareta, tinha pessoas que estavam com pau, pedra, machado. Imagina, com essas ferramentas que as pessoas geralmente usam para trabalhar, eles pegaram, muniram dessas ferramentas para poder invadir a delegacia em que essa quadrilha estava presa. Quando chegou lá, eram tantas pessoas que a polícia não tinha estrutura, não pensa, né? Hoje a gente sabe que é uma realidade, mas naquela época a estrutura era muito menor. 1986, 2.000 pessoas tentando invadir um prédio e uma polícia que às vezes não estava nem totalmente fortalecida para lidar com a situação. Eles não esperavam que iriam passar por isso. Eles invadiram o prédio da delegacia, da cadeia. E quando chegaram lá, o delegado na reportagem, eu vou deixar essa reportagem aqui se vocês quiserem assistir depois. Nessa reportagem ele explica que não teve o que ele fazer. Eram 2.000 pessoas munidas de ferramentas invadindo uma delegacia para poder tirar aqueles presos de lá. Os outros presos que estavam ali, que não faziam parte dessa quadrilha, eles ficaram com tanto medo deles também serem agredidos ou prejudicados de alguma forma que eles mesmos indicavam: ó, eles estão na cela 7, eles estão na cela 7. Todo mundo indicando que eles estavam na cela 7 com medo da população invadir as outras celas e fazer alguma coisa com os outros presos. Eles estavam com muito medo. Então eles mesmos indicaram, mostraram para eles onde estavam a quadrilha que tinha feito essa atrocidade. Quando chegou lá, eles arrebentaram as grades da delegacia, tiraram eles, os 3 de lá. No momento em que eles tiraram, já tiraram debaixo de bastante violência, começaram a bater neles com todas as ferramentas que eles tinham. Ali na reportagem mostra o chão cheio de sangue, então eles já começaram o ato ali de bater neles, arrancaram muito sangue, eles estavam quase mortos de tanto apanhar. Então apanharam muito das ferramentas que eles trouxeram. Foi um tempo ali só para poder bater neles. Depois disso, eles pegaram os 3 corpos semi-mortos. Até então a reportagem diz que praticamente eles não estavam mortos, mas estavam bem debilitados, porque tinham apanhado muito de diversas ferramentas e eram, imagina, 2.000 pessoas batendo ali neles. Colocaram esses corpos em cima de carros e desfilaram pela avenida principal de Umuarama, que é a Avenida Paraná. Então é uma avenida muito famosa. Você vai fazer qualquer coisa em Umuarama, todo mundo conhece a Avenida Paraná, porque é a avenida dos comércios, a avenida que tem o camelódromo, é a avenida que você encontra tudo, é a avenida principal. Eles desfilaram, enquanto eles desfilavam com aqueles corpos estendidos sobre o carro, as pessoas saíam para fora, ora para olhar, algumas horrorizadas, outras para comemorar, porque estavam felizes ao ver aquela cena, com aquela sensação de que a justiça estava sendo feita. Outras nem quiseram olhar, mas enfim, eles desfilaram com esses corpos durante o percurso da Avenida Paraná inteira, o mesmo percurso que eu fazia para ir para a faculdade. Saía da rodoviária, a antiga rodoviária, hoje nem é mais lá, andava por toda a Avenida Paraná até chegar ali na Unipar, ou até chegar na outra Unipar, passava pela Miguel Roçaffa. Mas quando chegaram lá na Miguel Roçaffa, eles concluíram a obra fazendo uma fogueira e tava cheio de gente ali batendo palmas ao som de queima, queima, queima. Atearam fogo nesses corpos e naquela época, gente, não tinha filtro. Hoje em dia a gente sabe que se aparece uma reportagem desse tipo na televisão, eles desfocam, eles fazem alguma coisa para não aparecer aquela imagem muito forte. Mas como a gente veio na época de 1980, 90, em que a televisão não tinha filtro, em que também não tinha nem classificação indicativa, às vezes seu filho, 8 da manhã, tava vendo Xuxa e via alguma coisa que não era para a idade dele, às vezes uma música que não era para a idade dele, não tinha filtro. A gente sabe que não tinha, banheiro do Gugu, era tanta coisa que passava na televisão e essas coisas também não tinha filtro. Então, na reportagem, eles mostraram os corpos carbonizados.
ali. Durante a queima desses corpos, eles comemoravam, eles cantavam e comemoravam que a justiça ali tinha sido feita por eles, pela população, acreditando que não teria sido feita se fosse feita pela justiça dos homens, né? Justiça que a gente conhece, que é a justiça. E esse foi o fim da quadrilha. Esse crime, tanto que eles cometeram quanto o linchamento, ele rodou o país, saiu na Veja, saiu em todo que é lugar que vocês puderem imaginar, porque assim teve uma proporção gigantesca. Imaginar que esse ato, que é considerado um ato selvagem, ter acontecido numa cidade tão pacata. O mais surpreendente é que se você se atentar a ler as reportagens, ler as histórias, os escritos das pessoas da época ou que continuaram relembrando essa história 10, 20, 30 anos depois, você vai ver pessoas reafirmando que durante os próximos 10 anos o Moarama passou sem crimes dessa natureza. Não tô falando assim um ladrão de galinha ou um furto ali e tal. Crimes dessa natureza. Foram 10 anos de uma paz, né, se podemos assim dizer. E talvez pela natureza do que aconteceu depois, que foi a cidade não ter tido crimes dessa natureza tão cedo, talvez tenha despertado em algumas pessoas a sede de dizer que, opa, linchamento resolve as coisas. Porque se você pesquisar no Google linchamento Moarama, você vai ver que tem outra história de linchamento, se não me engano, de um avô que abusou das netas. Você vai ver que teve um caso que repercutiu muito na imprensa, que foi da menina Tabata. Quando conseguiu prender o acusado, a delegacia tomou conta de pessoas tentando linchar novamente, né? Fazer um linchamento da pessoa que estava ali presa. E como a cidade já é conhecida por uma história trágica lá atrás acerca dessas coisas, eles tiveram que usar aquele recurso de transferir um preso pela própria segurança dele mesmo, do preso, para Cruzeiro do Oeste, se eu não me engano, porque novamente a população estava disposta a linchar o criminoso. Gente, sobre essas atitudes, linchamento ou fazer justiça com as próprias mãos, a gente sabe que é crime. As pessoas que participaram, principalmente os líderes que movimentaram aquelas 2.000 pessoas para que esse ato acontecesse, nunca foram encontrados porque eram 2.000 pessoas e algumas até responderam, mas por falta de provas concretas, porque foram muitas pessoas que participaram, esse processo ele foi arquivado. Talvez hoje, por conta da imprensa, celulares, todos esses recursos, seria mais fácil de localizar quem de fato participou, quem não participou, porque a gente sabe que qualquer coisa que acontece hoje está na internet. Algumas pessoas, na verdade a maioria, se você for ler os comentários da reportagem, comemoram, dizem que eles fizeram justiça. E infelizmente isso acontece muito no nosso país pela sensação que a gente tem da impunidade. Infelizmente a gente vê policiais, delegados fazendo um excelente trabalho, que é prendendo os criminosos. Sabe que a nossa lei, ela tem muitas liberdades. Em alguns casos, essas pessoas voltam para a rua, muitos são reincidentes e voltam a cometer crimes. Então dá aquela sensação de insegurança, de incapacidade, de impunidade. E por isso aquela revolta de fazer justiça com as próprias mãos. Embora eu saiba que esse é o sentimento da maioria das pessoas que tem esse desejo ou que aprovam esse tipo de atitude, a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de um criminoso, quando a gente está falando de uma pessoa que cometeu um crime e a gente resolve resolver as coisas com as nossas próprias mãos, nós não estamos fazendo diferente. A gente só acredita que estamos matando alguém que merece. Mas, na verdade, estamos também derramando sangue, estamos também fazendo algo
que é errado, que a lei condena, porque a nossa sociedade, ela preza para que as coisas sejam resolvidas dentro da lei, dentro daquilo que se considera justiça. Se nós formos fazer justiça com as próprias mãos em todas as situações, não vamos conseguir ser melhores, não vamos conseguir ser melhores que as outras pessoas. Então, apesar de muita gente aprovar esse ato, pode ter certeza que as pessoas que participaram ali, às vezes no momento da euforia, no momento do nervoso, algumas até se arrependeram. Se arrependeram porque sujaram as suas mãos numa coisa que elas não precisavam ter feito, sabe? Eu falo isso porque eu lembro que uma das colegas minhas de faculdade disse pra mim uma vez, olha, essas pessoas que cometeram esse ato, até hoje algumas levam as marcas dessa situação para sempre na mente, na cabeça do que aconteceu ali e nunca mais conseguiram esquecer. E elas não precisavam ter passado por isso, porque pior muitas vezes do que a justiça dos homens é a justiça da nossa própria consciência. Então, é uma mancha na história de Umuarama e que fique, né, de reflexão para que a gente entenda que por mais que a sensação seja de impunidade, não vai resolver se a gente que eu falo nós mesmos, colocarmos as nossas mãos. Até porque, a partir do momento que eu vou sujar minhas mãos para tirar a vida de uma pessoa, não sendo em legítima defesa, obviamente, né? Você tá num confronto, você tem que defender um filho, você tem que defender sua vida, você vai reagir ali pra cuidar. Mas no caso do linchamento, não foi legítima defesa, foi realmente um ato inapropriado e dito por alguns, principalmente nessa reportagem que eu li, como um ato de selvageria, totalmente diferente daquilo que se preza para uma sociedade. E é isso, vou deixar aqui para vocês a reportagem, a revista que tá a reportagem, vou também deixar um vídeo aqui caso vocês queiram assistir para ver um pouquinho de como foi essa história, como tudo aconteceu. E eu vou ficar por aqui, semana que vem eu vou tentar postar vídeo todo sábado ou toda quarta-feira, ou eu queria postar quarta e sábado, mas eu tenho que me preparar porque eu tenho um segundo canal, que eu gravo vlogs e tal, então por isso que não dá. Mas quero me organizar para isso, tá bom, gente? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.